Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Boa noite. Tem alguém com frio aí? Amém, né? Pergunta pro seu irmão que está do seu lado. E aí, irmão, você tomou banho já hoje? Sim ou não? Tomou banho, vai vir aqui no grupo de oração? Fala assim para ele, não tem problema, porque agora o Espírito Santo vai nos lavar, amém? Mas vira para ele e fala isso, irmão, você quer que o Espírito Santo te lave essa noite? Sim ou não? Teve gente que não consegue virar o pescoço. Vira para o seu irmão e pergunte isso, irmão, você quer que hoje o Espírito Santo lave a sua vida? Eu quero. Mais alguém quer isso aqui? Sim ou não? Amém, graças a Deus. Eu sou o Orisvaldo, como ela falou. Eu sou de um grupo de oração, esse aqui. São João Bosco, lá em Várzea Grande. Graças a Deus, sou amigo de alguns dessa comunidade já há algum tempo. E o Senhor hoje nos reuniu aqui neste grupo de oração para louvar e bendizer ao Senhor. Você pode sentar se quiser. Irmãos, o grupo de oração é um local bom ou não é? Sim ou não? E hoje, durante a oração, desde a tarde, agora confirmando durante a oração, o Senhor me falava ao coração que às vezes eu tenho ido em muitos grupos de orações, não só aqui em Cuiabá e Várzea Grande, mas até no interior de Mato Grosso. E às vezes a gente sente que tem algumas vezes assim que a gente sente que tem pessoas que fazem uma oração que parece que está muito triste, angustiado, e dá uma risadinha. E não, gente, grupo de oração é um lugar de uma risadona. Olha o que está do seu lado aí, dá uma olhada para ele. Dá uma olhadinha para ele. Pergunta para ele assim, irmão, você tem dente? Você tem dente? Então mostra para mim seu dente. Mostra para mim. É um lugar de alegria. A casa do Senhor não é uma casa da alegria? Bom, eu quando eu era pequeno adorava ir na casa da minha avó, juntava aquele monte de neto, de tudo quanto é cor, cabelo, magro, gordo, tudo quanto é jeito. E a gente se alegrava o dia todo. Era assim também na sua casa? Sim ou não? Ainda hoje, talvez ainda é, né? Graças a Deus. Em casa, quando junta os 3 netos, é uma alegria, gente. Porque é bom estar na casa do pai e na casa da mãe. É ou não é? E hoje nós estamos reunidos aqui na casa do pai e na casa da mãe. E na casa também de quem? Do Filho, na casa do Espírito Santo, na casa de do Bom Pastor, né? Padroeiro da comunidade. Na casa de tantos anjos que estão aqui em nossa volta. O seu anjo da guarda agora está desse lado aqui. Olha, irmão, não fica com sono, não fica cansado, não pensa nos trabalhos, não pensa na comida que você ainda vai ter que esquentar a hora que chegar em casa, não pensa na novela, de jeito nenhum. Seu anjo da guarda está aí falando assim, irmão, você vai ler essa palavra de Deus e vai queimar seu coração. Põe mão no seu coração. Fala assim, o meu coração essa noite quer ser tocado, quer ser entregue na ação do Espírito Santo. Fala assim, eu quero ser fiel, um servo fiel. Vira alguém que está do seu lado e pergunta isso para ele, irmão, você quer ser um servo fiel? Sim ou não? Então fala, você será fiel em nome de Jesus. É o tema. Amém, glória a Deus, irmãos. Vamos falar, glória a Deus, aleluia. Isso não é coisa de crente não, é coisa de católico. Eles imitam tudo o que a gente faz, amém? A palavra do Senhor está lá em Apocalipse. Geralmente se fala, né, antes de Gênesis, antes de Apocalipse, depois de Gênesis. Hoje é em Apocalipse. É no último livro da Bíblia. Apocalipse, no capítulo 7, lá no versículo 9. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, vai nos falar um pouco sobre o que é essa fidelidade, ser servo fiel, o que nós ganhamos em ser fiel com o Senhor. Nós já sabemos que é a salvação. Você que está aí procurando, vai lá no último capítulo, Apocalipse 7, no versículo 9. O Senhor vai nos falar dessa forma. Amém? Então vamos lá. Depois disso, se você quiser ler junto, irmão, sinta-se convidado. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar,
de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do... Quem é o Cordeiro? É o Senhor Jesus, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz. É alta voz, irmãos, então vamos falar junto? A salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais. Prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo... O que eles diziam? Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são? De onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses, vamos dizer junto? Esses são os sobreviventes da grande tribulação. É eu e você, irmão. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol, ou calor algum os abrasará. Não terá mais conta, não terá mais problema, não terá mais nada, irmão. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas. Vamos dizer junto? Águas vivas. E Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Vamos dizer junto de novo? E Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. E essa é para nós a palavra do Senhor. Você pode beijar essa palavra de Deus. Talvez você nunca tenha feito isso. A palavra do Senhor está falando do nosso futuro. Sim ou não? Quem aqui quer ir para o céu? Fala bem alto: eu quero. Levanta a mão assim e fala: eu quero ir para o céu agora, se for preciso. Até agora, se Deus falar assim, é agora, vamos. Eu quero ir para o céu, irmão. Você também? Eu anseio pelo céu. Eu não sei quando que vai acontecer isso e de que maneira. Eu espero que seja de uma maneira correta, né? Eu morro e vou para o céu. Mas a palavra do Senhor está nos falando de uma salvação. Está nos falando que haverá um trono, que haverá um Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo. E haverá um povo que não mais terá tribulações, que não mais terá sede, o sol não mais queimará, não mais abrasará, enfim, já não teremos fome, já não necessitaremos de coisas deste mundo que vivemos, irmãos. Você hoje levantou, acordou, tirou a remela do olho, arrumou o cabelo, né? Você tomou banho e tudo mais. Você precisou comer? Sim? Alguém aqui comeu hoje? Eu comi, não muito, mas comi. Foi meio corrido hoje. Mas você também, durante o dia, você tomou água, você tomou um suco. Você também compartilhou sua vida com outros. Você conversou, dialogou, trabalhou. Você fez várias coisas. Não estou falando só de trabalho em empresa, trabalho em casa. Eu ouço desde pequeno que minha mãe fala que quem trabalha em casa trabalha às vezes mais que na rua. E eu concordo com isso. Mas, irmãos, a palavra vem nos dizer que haverá um tempo, o tempo da salvação, da glorificação, em que nós não mais necessitaremos de nada deste mundo. Mas hoje a palavra vem nos colocar diante da vida que nós estamos vivendo. Ou seja, aqui em Cuiabá, aqui na região da Morada do Ouro, na região do CPA, aqui neste meio que nós estamos vivendo, o Senhor vem nos perguntar essa noite, para mim e para você: eu estou sendo um servo fiel? Coloca a mão no seu coração. Ou se ele bater, Deus está sendo fiel com você, irmão? Sim ou não? Seu coração está batendo? Então ele está dizendo: eu sou fiel com você, eu sou fiel com você, eu sou fiel com você.
E de contrapartida, aí nós estamos sendo fiéis com a vontade do Senhor. É o que a palavra hoje está querendo nos alimentar. Irmãos, lá no Antigo Testamento, a palavra, quando o Messias me passou, ela pedia que lesse desde o primeiro versículo, mas aí ia ficar um pouco longo, né? Mas nos primeiros versículos fala de 12 mil assinalados, de 12 mil tribos, de 12 mil isso, de 12 mil aquilo. 12, irmãos, na explicação teológica do contexto, é você multiplicar esses 12 que estão falando aqui, lembrar daquelas 12 tribos de Israel, lá do Antigo Testamento. Lembra? Alguém já ouviu falar nas 12 tribos de Israel? Levanta a mão. Graças a Deus. Aquelas 12 tribos que lá no Antigo Testamento se dizia ser o quê? O povo eleito, o povo escolhido de Deus. Era como se cada um de nós aqui formássemos 12 grupos e ficassem espalhados em comunidades, e aquele povo era o povo eleito, o povo escolhido por Deus para a salvação. Mas isso era lá no Antigo Testamento, era o contexto daquela época, daqueles povos. O Novo Testamento vem dizer que, quando a palavra aqui está falando, lá no versículo 5 principalmente, fala de 12 mil assinalados, 12 mil da tribo de Aser, 12 mil da tribo de... Vem falando várias tribos. Ele está querendo multiplicar esse 12 por 1000, para dizer assim, que o número é infinito, para dizer que a todos é dada a salvação, porque a todos um Salvador foi nos enviado. Sim ou não? Um Salvador foi nos enviado. E quem é esse Salvador? Quem é esse Salvador? Isso, irmã. Ela sabe, irmã. Jesus. Que alegria. Muito bem, continue. Jesus é o nosso Salvador. E nós aprendemos isso desde quando você nem queria ir na igreja, nem queria rezar terço, nem queria fazer o sinal da cruz. Mesmo pessoas que moram lá na Praça do Porto, eu posso falar que eu já fui lá na Praça do Porto, tem grupo de oração lá quinta-feira. Eu já fui também ali no complexo do Pomeri, onde tem os jovens infratores. E lá eles também, mesmo não participando de grupo de oração, não participando da missa dos sacramentos, eles sabem que Jesus é o Salvador. Se você for perguntar também uma pessoa, infelizmente no vício da droga, do álcool, uma pessoa que fica o dia inteiro, infelizmente, se matando, perdendo a própria vida, ela também vai dizer que Jesus é o Salvador. Aí que entra o servo fiel. Dizer que Jesus é Salvador, saber que Ele veio, enviado por Deus para me salvar, para nos salvar, é fácil. Agora, ser fiel ao que Ele nos deixou, fala assim, às vezes é difícil. Fala assim comigo, às vezes é difícil. É ou não é? Alguém aqui tem alguma tribulação que você está enfrentando? Eu tenho, posso dizer umas 20 aqui. Tem alguém precisando de um milagre aqui, de uma cura, de uma prosperidade espiritual, não só material, mas espiritual? Também tem, irmãos. Ou seja, a palavra hoje, o tema, o nosso grupo de oração hoje está falando sobre sermos fiéis, não só na teoria, mas na prática. Sermos fiéis é sair do banco da nossa igreja e irmos para o banco das nossas casas, nossos trabalhos, das nossas praças, da sorveteria, do shopping, do cinema, para onde nós formos. Levarmos essa felicidade do amém aqui dentro, essa fidelidade do amém aqui dentro, da paz de Cristo aqui dentro, e levarmos lá fora. Onde tinha um irmão, 2 irmãos visitando, vieram para o encontro, encontro Fé e Política, ficaram lá em casa, a gente estava conversando sobre essas saudações que tem dentro da igreja, né? Quem conhece o movimento Cursilho, né, os cursilistas, eles têm uma saudação chamada Decolores. Tem algum Decolores aqui? Ô irmão, Decolores também. Se você vai ali, o pessoal ali dos jesuítas, lá na outra paróquia, né? Eles têm outra saudação. Você chega na missa, entrega um panfleto para você, o que eles falam? Paz e bem. É isso que eles falam, paz e bem.
Se você chega num grupo de oração da Renovação Carismática Católica de Poconé, Várzea Grande, Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, o que vão falar para você? Paz de Cristo, irmão. É ou não é? Foi assim a primeira vez que você veio num grupo de oração? Você lembra a primeira vez que você veio a um grupo de oração? Talvez você veio meio amarrado. Talvez você veio assim, eu vou porque minha mulher quer que eu vou. Eu vou porque eu não estou fazendo nada em casa, acabou o gás, não vou fazer a janta agora, vou lá no grupo de oração. Ou eu vou porque, hoje não tem jogo do Corinthians, vou lá no grupo de oração. Mas irmãos, a partir do momento que você deu um primeiro passo, algo sobrenatural começa a agir no seu ser. Vamos repetir isso? Algo sobrenatural começa a agir em nosso ser. Você acredita nisso? Sim ou não? Alguém já viu algo sobrenatural acontecendo na sua vida? Eu não estou falando de gente pegar e começar a levitar, de gente chegar e começar a voar, de gente chegar e cuspir fogo. Não, eu estou falando de pessoas que foram convertidas, pessoas que começaram a ter um amor pela oração, amor pela palavra de Deus, pessoas que começaram a rezar o terço, de sentir incomodado de pecar, e no outro dia querer sair correndo para encontrar o primeiro padre na rua para confessar. Já sentiu isso? Ano passado eu tive um ano de muito conhecimento com esse sacramento da confissão. Eu não sei se você já meditou sobre a confissão, mesmo depois da sua conversão inicial, mas eu ano passado meditei muito, e a conclusão que eu cheguei, irmãos, é que eu percebo que eu estou realmente numa fase, num momento de conversão diária. Se diariamente, se eu peco, faço algo errado, a minha consciência já me acusa na hora. Eu vou comer, pode ser aquela farofa de banana que meu pai faz e é muito bom, eu não consigo comer com gosto. Eu vou comer aquele frango assado, aquele churrasco, não desce direito na minha garganta. Você já sentiu isso? Sentir que você fez algo, infelizmente, que não foi muito bom, que você infelizmente brigou com alguém, discutiu, aqui na igreja, no seu trabalho, na sua casa, na rua, e você falou, não, isso não está certo, está me incomodando. Aí você vai e ouve uma palestra, talvez de Luzia Santiago, Padre Jonas. Aí aqueles homens fazem você chorar, ouvindo pela radiodifusora alguma oração. Seu coração fica apertado, você quer ir atrás dessa pessoa para resolver, quer resolver essa situação. É o Senhor te incomodando pelo sacramento da reconciliação, da penitência, do perdão. E por que eu estou falando isso? Porque o servo fiel, presta atenção, o servo fiel é aquele que quando ele se sente dessa forma, a quem ele vai socorrer? A um centro espírita? Ao terreiro? A candomblé? A feitiçaria? A uma vizinha fofoqueira? A uma vizinha crente? Não, o servo fiel recorre a quem? A Jesus, ao sacrário vivo, a confissão, a adoração, a voltar a vir à missa, verdadeiramente, não só de corpo, mas com a alma junto. Porque às vezes, irmãos, é até engraçado isso. Esse dia eu falei, estava no encontro de jovens lá, eu falei isso, foi só risada, né? Às vezes a gente percebe, e a gente às vezes já passou por isso. Às vezes nós chegamos na casa de Deus e vem só o corpo, a alma ficou em algum lugar esquecido aí. Mas o Senhor hoje vem nos falar que é necessário vir com tudo. Vir com seus pensamentos, os seus sonhos, os seus desejos, os seus problemas, suas dificuldades, o seu cansaço, as suas alegrias, as suas vitórias, as suas felicidades diárias. Vim com tudo para o grupo de oração, para a missa, porque em todos esses momentos nós estamos diante de quem? Diante daquele que nos traz a salvação, daquele que é fiel comigo e com você antes de nós mesmos sermos fiéis com eles. Amém? Eu queria que você olhasse aí esse irmão lá, cutucasse ele e falasse assim, irmão, mas seu corpo é fraco, irmão? Pergunta para ele, seu corpo é fraco? Sim ou não? Cutuca ele aí, é fraco? Sua carne é fraca?
Sim? Não? Mais ou menos? Às vezes a gente ouve pessoas, eu não sei se você já ouviu isso. A gente está num momento de oração, aí alguém vem, coloca a mão e começa a rezar por você. Eu já ouvi isso, hein? Não foi só aqui no Brasil, foi até fora. A pessoa começa a falar assim: que o Espírito Santo venha tirando todo humano de você hoje, irmão. Já ouviu isso? Sim ou não? Que o Espírito Santo hoje venha tirar toda a sua atitude humana, venha tirar tudo que é humano de você, irmão. Mas se tirar tudo que é humano, a pessoa vai morrer, né? Porque tirou o humano, fica o quê? Fica a alma, fica o espírito. E em cima disso eu estava refletindo sobre essa palavra hoje. E eu fiquei lembrando de João Paulo II. Alguém que conhece João Paulo II? Levanta a mão bem alto. Nosso Papa, e agora, graças a Deus, São João Paulo II. João Paulo II, irmãos, ele nos deixou um presente. Tem um livro hoje que eu vi na Paulus chamado assim, João Paulo II, o Papa que não morre. Eu achei tão interessante essa frase, o Papa que não morre. João Paulo II, irmãos, ele escreveu um conjunto de 129 catequeses lá no início dos anos 80, e só agora está sendo propagada, e muito propagada, de uns 2 anos para cá, em todo o meio católico. Essas catequeses ficaram conhecidas como teologia do corpo. Vamos repetir junto? Teologia do corpo. Teologia do corpo. Nossa, mas aí, é pra gente ser teólogo e começar a estudar esse negócio? Não é bem para ser, se quiser ser teólogo, sinta-se convidado. Mas a teologia do corpo, eu estava hoje lembrando do que eu já tenho estudado a respeito da teologia do corpo. João Paulo II veio nos trazer de volta uma nova forma de entender também a fidelidade com Deus. Porque às vezes a gente fala assim: o meu corpo é pecador, a minha carne é fraca, mas a alma eu quero que seja forte, irmão. E aqui eu coloco o livro de Apocalipse. A palavra não está falando de salvação, de nós já estarmos no meio que nós não vamos ter mais dificuldades, que estaremos já no céu. É ou não é? É o que a palavra diz, nós lemos isso. Ou seja, quando nós formos glorificados no céu, e Jesus disse isso, que o nosso corpo novamente se unirá com a nossa alma. Fala assim comigo: o meu corpo se unirá com a minha alma. Ou seja, seremos glorificados no corpo e na alma. Ou seja, eu estava refletindo sobre isso hoje. É necessário, irmãos, cuidar, não de forma física o nosso corpo, mas cuidar aonde esse corpo tem andado. Aonde tem andado. Essa é a reflexão que o Senhor me trazia hoje. Porque às vezes nós estamos na igreja todos segunda juntos, e isso é uma exortação, mas talvez amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, onde nós estaremos? Onde você estará? Estaremos diante da palavra de Deus, do louvor, da graça? Talvez não. Mas o mais importante, não só onde o nosso corpo vai estar, mas onde a nossa alma está querendo estar. Está entendendo? Onde o nosso pensamento, os nossos sonhos, onde o nosso amor, aquilo que nós trazemos aqui às vezes até empoeirado, onde estará todas as nossas sensações, os nossos sonhos? Estará também entregue diante do Cordeiro de Deus? É isso que a palavra nos traz hoje. Servo fiel, aquele que se entrega de corpo, alma e espírito à vontade de Deus. Eu estava lembrando, irmão, de há uns anos atrás, né? Eu participava de uma pastoral e a gente tinha umas dinâmicas que enxergava muito esses 3 passos que eu hoje estava lembrando, sobre como a gente combater e alimentar a fidelidade. Vamos juntos passear nesses passos? Você quer, sim ou não? O primeiro passo é quando você começa a participar de uma comunidade, um grupo de oração, começa a ir numa pastoral, seja catequese ou outros movimentos da nossa bem amada igreja. E aí você começa a desejar mais de Deus. Você começa a querer ser fiel, fazendo o terço diário, talvez um rosário.
talvez missa diária, comunhão diária, que bom, que bênção. Só que aí algumas pessoas em nosso meio, talvez na sua casa, seu trabalho, na sua rua, onde você mora, as pessoas começam a fazer piadinha de você. As pessoas veem você com uma camiseta lá, São João Bosco, fala, lá, aquele lá agora resolveu ser padre. Aquela mulher lá agora é beata, é mulher do padre, como falam por aí. Ou filho do padre e tudo mais. Ou seja, e às vezes a gente passa naquela reunião de família, aquele almoço final de semana, na sua casa tem, junta aquele monte de gente. E às vezes você chega depois da missa com uma camiseta, uma cruz no peito, e as pessoas falam, lá, já chegou o nosso padre. E vai fazendo aquelas piadinhas, que às vezes tem uns que são mais calmos, falam, ô irmão, que bom, Deus te abençoe. Outros já querem revidar, talvez, né? Essa é a primeira fase, irmão, de testar a nossa fidelidade. Nós passando por essa fase das piadinhas. Talvez você tenha enfrentado até hoje essa fase, sim ou não? Eu até hoje enfrento no meu trabalho, irmão. E eu acho que todos os trabalhos que eu tiver na vida eu vou enfrentar. Mas, irmãos, nós chegamos depois disso, perseverando aqui no grupo de oração na comunidade, Bom Pastor, indo na missa, comungando, confessando. Nós chegamos à segunda fase. A segunda fase é quando as pessoas começam a testar essa sua fidelidade. E às vezes são pessoas da própria igreja. Mas muitas vezes são pessoas que não estão caminhando na igreja. E aí você começa a ouvir algumas perguntas sobre, por exemplo, aquela vizinha chata, crente, que fala assim, mas por que você fica adorando a Maria? Mas por que Maria tem tanto nome, ela tem prima? Mas por que seu padre não pode casar? Meu pastor já casou 5 vezes e está feliz. Mas por que lá no seu trabalho agora, mas por que você chega aqui, faz sinal da cruz, reza esse Pai Nosso, por que você coloca esse santo no fundo aí no seu computador de tela? Aí você começa a passar por, estou falando de situações corriqueiras, gente, mas você vai passando por uma fase de dúvidas. As pessoas começam a questionar para ver se você realmente está alimentando de algo que é realmente válido. Melhor explicando, eles estão testando a sua fidelidade com essas perguntas. Mas você toda segunda-feira está lá no grupo de oração da comunidade Bom Pastor, o Messias está lá te recebendo, dando a paz de Cristo. O pessoal do Ministério de Música está aqui, levanta a mão, vamos louvar. E você quer saltar do chão, pular, você está louvando. E aí você passa pela fase da piada, a fase das perguntações, da dúvida dos outros. Às vezes não é nem sua, é dos outros. E chegamos à terceira fase. Pergunta para quem está do seu lado, você quer chegar à terceira fase, irmão? Pergunta aí para quem está do seu lado, irmão, você quer chegar à terceira fase? E qual é a terceira fase? Pergunta para mim, qual é a terceira fase? É aquela fase em que alguém chega até você, a mesma pessoa que fazia piadinha, que fazia aquelas perguntas inconvenientes, chega assim até você e fala, ô irmão, deixa eu falar com você um pouquinho, vamos ali no canto atrás da geladeira, eu preciso ser reze pelo meu namoro, reze pelo meu casamento, reze pela minha dificuldade. Alguém já chegou nessa fase? Muitas vezes, irmãos. Nós somos chamados às vezes a ir rezar por pessoas, ou às vezes numa partilha, a pessoa começa a falar, de repente você olha, está chorando. Já passou por isso? Ano passado eu passei numa situação dessa, eu fiquei até assustado. Uma colega minha, jovem, né, muito jovem, tinha terminado o namoro e estava sofrendo. Eu falei, mas peraí, você está sofrendo por quê? Você não falou que ele era um traste, que não prestava, que te traía? Está sofrendo, vai estar alegre. Não, mas é que eu falei, é porque você ficou preso ao corpo dele, não ao sentimento, né? E começou a chorar igual criança. Mas enfim, irmãos, estou citando exemplo, né? Pode ser outras coisas. É a terceira fase, quando eu e você acabamos sendo para o outro um exemplo da fidelidade para com Deus, em todos os lugares, em nossas famílias, nosso trabalho, na igreja. Às vezes somos exemplo para irmãos dentro da igreja, sim ou não? E às vezes eu tenho, não sei você, mas eu tenho pessoas que são exemplo para mim dentro da igreja. Você também tem?
eu falo assim, nossa, como que ele consegue isso? Eu também quero, não de forma invejosa, mas de forma de querer crescer espiritualmente também. E nós temos milhares de santos que podem ser espelho para nós também, amém? Sim ou não? Você tem algum santo de devoção? Eu tenho, fala o nome do seu santo de devoção aí. 1, 2, 3 e... Alguns, né? Na Senhora Aparecida, alguns falaram. Eu tenho São Pio, por exemplo, São João Paulo II, que é o Papa da minha conversão. E se Deus quiser, quando eu chegar no céu, junto com todo mundo aqui do Bom Pastor, nós vamos olhar junto para ele e ele vai dar aquela piscadinha. Já viu uma foto que ele está piscando? Joga hoje na internet, lá ele está piscando assim, é linda aquela foto. A outra foto linda é que ele solta a pomba e a pomba volta em cima da cabeça dele. É o Espírito Santo voltando para ele, que é mais dele, né? Mas enfim, irmãos, eu falei da piada, eu falei das dúvidas e falei da aceitação dos outros pela sua fidelidade para com Deus. E aí isso deixa para nós começarmos a preparar nosso coração para rezarmos juntos. Hoje o grupo de oração tem essa proposta de nos levar a vermos se nós estamos caminhando de maneira certa para o caminho dessa salvação. Ontem nós tivemos encontro Fé e Política. Dom Ascona, bispo lá de Marajó, veio pregar o encontro. Mas um certo Padre Paulo Ricardo, quem conhece o Padre Paulo Ricardo aqui? Levanta a mão bem alto. Ele pregou lá sobre a santidade. E antes dele chegar direto à santidade, ele primeiro fez um caminho sobre amor, sobre querer ser salvo, porque você chega à santidade quando está salvo. Mas nem todo aquele que é salvo já é santo. Sim ou não? Melhor explicando, você chega ao céu quando já está santo. Mas quando você talvez falecer, talvez você não esteja santo ainda. E aí a gente vai para onde? O purgatório. O purgatório é uma forma de salvação, sim ou não? Os purgatórios já é salvação. Ele só tem uma porta de saída, que nem aqui na igreja. Só tem aquela porta de saída que é para onde? É para o céu. Mas talvez nós não estamos tão santinhos assim. Vira para quem está do seu lado e pergunta para ele: você já está santo, irmão, para ir para o céu hoje? Então fala para ele, então seja fiel, tente, lute. Pelo menos um purgatório sai. Mas enfim, estou falando isso, irmão, porque a nossa fidelidade para com Deus, para com aquilo que Ele planejou para nós, nos vai levar a um meio, como a palavra nos diz, um lugar onde não teremos fome, sede, não teremos tribulações, e que nada mais nos incomodará. Eu não sei se você todo dia quando levanta tem alguma dorzinha no corpo. Você tem? Alguém tem aqui? Eu não sei, de uns 6 meses pra cá eu machuquei minha perna jogando bola e todo dia eu levanto com minha batata aqui doendo. Mas eu sou teimoso, eu continuo jogando bola. Mas na nossa vida espiritual, irmãos, nós temos que ser teimosos diariamente. Teimosos para não aceitar as coisas fáceis, teimosos para não desanimar, teimosos para não aceitar aquele lá: ah, todo mundo faz isso, você pode fazer também. Teimosos para querermos ser de Deus e não querer sermos deste mundo, para querermos não só cantar o meu lugar é no céu, é lá que eu quero morar, mas não, para dizer assim, o meu lugar será e é no céu, e é para lá que eu quero viver, amém? Eu vou convidar você a ficar de pé, nós vamos rezar